Olá, Carlos, Tudo bom, Márcio? tudo? Estamos começando mais um papo sério com os carecas e hoje nós temos um convidado cabeludo. Porque o nosso papo hoje é cabeludo. E a gente falou assim, pô, se é um papo cabeludo, a gente não pode chamar um outro careca. Então vamos chamar um Cabeludo. cabeludo que, inclusive, tem um cabelo bonito, né? Então nós estamos hoje com o nosso pastor, professor e grande amigo, pastor Policarpo, mestre Policarpo. E Mestre. então a gente gostaria que você desse aí um alô para quem nos verá. Isso. Olá, Olá. muito boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor. Que prazer estar Amém. com vocês. Amém. É uma honra. Hoje à noite nós teremos um papo sério, né? Muito agradável. Vamos Amém. tentar, né? Vamos tentar. Qual que é o tema, Carlos? O tema é assim, pastor, é assim, eu fico trabalhando aqui, né, em home office, então como eu trabalho com projeto, com desenho, eu Uhum, fico vendo coisas na internet ao mesmo tempo, tal, com no celular, e aí eu recebi um vídeo de um repórter da CNN indignado com um artigo que um repórter, um outro colega dele, de jornal, tinha feito. uhum, E esse artigo ele falava sobre o fato de Bolsonaro ter pego o Covid. E ele estava indignado porque esse jornalista, né, da escrita, falou assim que seria importante, ou seria muito bom, que se o Bolsonaro, já que estava doente, morresse também, porque seria uma Cadê? coisa boa para muita gente. E aí ele uhum, fez um comentário, para vocês entenderem o que esse homem está falando, é como se fosse um ódio do bem. Isso. uhum, É Eu o não tema de gosto hoje. dele por um motivo qualquer, e se ele morresse, seria bom. Então, isso é um ódio do bem. Né? sim, sim. E isso eu falei assim, puxa vida, isso é sério. É sério. Sabe, eu chegar a falar assim que eu odeio alguém, mas se ele morrer e trazer benefício para alguém, tá tudo Uhum, certo. E aí eu fiquei pensando, né, na minha trajetória dentro do evangelho, né, das igrejas que eu frequentei, eu falei, uhum, quantas pessoas eu cheguei a ouvir falar sobre dessa forma, uhum, né? Até de irmãos contra irmãos e Uhum. crentes contra líderes, falando assim, seria bom que esse cara saísse dessa igreja, desse cargo, dessa liderança, de ser pastor, que ia ser bom para todo mundo. E a É. pessoa falava assim, demonstrando um certo rancor, né? E até podemos falar assim, um ódio, né? uhum, E eu acho que isso é uma coisa muito nociva. E seria importante a gente falar sobre isso, uhum. porque hoje em dia, dentro da igreja evangélica, né, de modo geral, vamos falar assim, claro que não Isso. são todas, Bom. né? Mas a discussão política ela entrou de uma forma onde eu conheço crentes que hoje ele professa mais a ideologia política que ele segue do que a Cristo. É. E o fato dele seguir uma ideologia política, ele também age dessa forma. Ele pode não falar nada disso, mas o jeito que ele fala das lideranças políticas que são contrárias a ele Uhum, demonstra um ódio nas palavras sim, dele. uhum. E aí fica aquele tipo assim, aquele ódio do bem, né? Ódio E do que na bem. verdade não existe, né? Nome bonito para esse pecado, né? É, Nome bonito. é, pois É um é. nome bonito para um novo pecado, né? Vamos dizer É. assim, né? É uma linguagem mais moderna, né? Para se falar que odeia a pessoa, né? Mas, no meu ponto de vista dessas pessoas, né? É uma coisa boa, né? É isso que É. eles querem, na Sim, realidade, dizer. desejar que a pessoa se prejudique ou mesmo que chegue a morrer para beneficiar Uhum. outras, né? É. E isso no mundo é uma coisa, vamos falar assim, até meio que natural. No mundo essas coisas É, acontecerem,
né? É. Mas Bom, mesmo já assim deixou um repórter indignado com outro repórter, Olha, sim. né? Agora o pior é isso está acontecendo no nosso meio, está. É. né? Influência. Você Graças a falou, Deus, o Ministério Verbo da Vida, a gente não discute política. Amém. não, A gente não graças a discute Deus, não. política. Uhum. Como eu disse para você aí nas preliminares, a gente foi assim instruído por um homem que tinha uma convicção muito grande naquilo que ele cria com relação à palavra de Deus, e ele não deixava misturar as coisas de política com as coisas da igreja, né? Uhum. Eu disse para vocês aí no nosso bate-papo preliminar que o que me fez ficar no Ministério Verbo da Vida foi as convicções que o pastor Buddy, o fundador desse ministério, tinha, né? Eu lembro muito bem, irmão, de que nós começamos em uma igreja bem pequena, daí depois viemos para um prédio maior que comportava umas 400 pessoas, né? E chegou um tempo que já não cabia mais 400 pessoas, o pastor passou a fazer agora 2 cultos aos domingos à tarde. E aí foi crescendo, crescendo, o dono do prédio cresceu os olhos também, e ele quis um aluguel de 3 vezes mais do que era pago. Como o nosso aluguel era pago em dia, nunca houve um atraso, nunca houve falta, né? Então, infelizmente, nosso corpo jurídico foi falar com ele, o cara disse, olha, vocês, se não querem ficar pelo que vocês têm que me pagar 3 vezes mais, porque ele viu o prédio reformado, né, ampliado, e foi feito os benefícios no prédio do cara eram assim de muito investimento, né? E ele cresceu os olhos, queria 3 vezes mais de aluguel. E aí o corpo jurídico foi para a justiça e a gente ficou um bom tempo pagando em juízo o que o juiz determinou, né? Porque nunca atrasamos, né? Não havia motivo deles botar para fora, né? O homem não queria quebrar o contrato, né, nos botar para fora, mas exigia que a gente pagasse, não podia fazer isso porque não havia atraso, não havia motivo. Bom, foi para a justiça, o juiz determinou que a gente pagava em juízo e ia encerrar o contrato, que era de 5 anos. Bem próximo de terminar esse contrato, o pastor Buddy teve a direção de comprar um terreno e construir, onde hoje é a nossa sede mundial, né? E eu lembro da história desse terreno assim. O terreno, na época, talvez, vamos jogar aqui um valor assim redondo, fosse uns R$500 mil o terreno. E ele foi ver o terreno, gostou da localização, via que era promissor, aquele lugar iria crescer, como realmente hoje veio benefícios de avenidas e tudo mais. E ele falou, olha, eu me interessei pelo terreno e eu queria comprar. Faz lá uma proposta para o dono do terreno, tipo assim, para pagar em 100 meses, ou algo desse tipo, né? E aí, o pessoal administrativo foram tratar com o dono do terreno falou, para que vocês querem esse terreno? O que vocês fazem, afinal? Ele disse, não, nós somos de uma igreja. Quando falou em igreja, o cara cresceu os olhos, falou, o quê? A igreja tem muito dinheiro? Não. Nessa época, estava havendo, assim, uma forte perseguição à Universal, né, por causa de dinheiro, o Bispo Macedo tinha sido preso, aquelas coisas todas. Aí o povo, não, a igreja tem dinheiro, O cara falou, não, eu não vendo mais não por 500 mil, não, eu vendo agora por 750 mil. Nossa, Ele aumentou, assim, sabe? 250 mil. Foi, 750 mil. 250 mil aumentou numa tacada, né? E aí as 50% negociações pararam, né? Tal. Aí nesse momento, irmão, chegou o presidente da Câmara dos Vereadores daqui de Campina Grande, soube disso, sabia que a igreja nossa estava crescendo, estava vendo, estava assim afluindo para a igreja muita gente influente, né? E aí esse cara, ele veio lá na nossa igreja e ele disse assim, Pastor Bud,
eu queria muito conhecer o senhor, ouvir falar do senhor. Tal. Eu sou o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Campina Grande e o meu partido tem a maioria dos votos na Câmara. Então, eu vim dizer para o senhor que o senhor peça para o seu pessoal de administrativo que escolha o terreno que o senhor quiser aqui nessa cidade. Agora, não é para escolher um terreno pequeno. O senhor escolha um terreno para vocês fazerem um campus, não para construir apenas uma igreja, mas para construir um campus. E se esse terreno pertencer à prefeitura, eu lhe dou. Pode escolher. O pastor Bud virou-se para ele e disse: eu não quero, irmão. Eu não quero nada seu. Nossa, no momento ali, ó, o pessoal que estava naquela reunião foi né? Mas como isso? Como pode? Né? Por que não aceitar uma coisa dessa? Esse homem legalmente tem autoridade para fazer essas coisas, né? Então, mas ele disse, voltou-se para o grupo e falou: olha, irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Político nenhum jamais vai dizer que nós devemos a ele favor. Voltou-se para o presidente da Câmara e disse: você, meu amigo, você jamais virá no meu púlpito para pedir voto. Você pode pedir voto da porta para fora da minha igreja. Lá fora você pode pedir, porque lá fora não tem problema. Mas você jamais virá no meu púlpito para pedir, porque nós não unimos, nós não lidamos com as duas coisas aqui, não. Irmão, ele não aceitou. Hoje, vamos dizer assim, nós poderíamos ter realmente esse campus universitário. Todo o ministério. Hoje é separado, a base do ministério é num bairro distante, a sede do ministério é noutra, né? Escritórios são separados. Hoje nós temos apartamentos alugados, hoje nós temos casas, grandes casas alugadas, onde funciona a parte de rema, a parte da editora, livraria. Hoje nós somos fracionados dentro da cidade, assim, em cada lugar funciona alguma coisa, entendeu? Então hoje poderíamos estar todos nesse campus, como é em Tulsa, em Oklahoma, né? Mas o pastor Bud não aceitou, mesmo sendo de graça. Eu lembro que alguém argumentou assim: mas pastor, com esses 500 mil ou 750 mil, a gente começaria a construir a igreja. Ele disse, não, irmão, esse homem nunca jamais vai vir no nosso púlpito alegar que foi ele quem nos deu isso aqui, porque é o Senhor quem vai nos dar. Mandou voltar lá e disse: diga para o homem que a gente paga os 750 mil, ele só me dê mais prazo. E compramos o terreno, pagou o terreno e construiu a igreja sem nunca um político nenhum vir no nosso púlpito. Aí. Isso é do bem. Uhum. Tá vendo, Carlos? Então, assim, essas coisas dele nos surpreendiam, sabe, irmão? Essa firmeza de caráter doutrinário, se ele dissesse não, acabou. Isso ele nunca teve conchavo com ninguém. Nunca achei engraçado ele americano dizer assim: eu nunca terei rabo preso com você, não, doutor. Nunca terei rabo preso com o senhor, não, doutor. Pronto, acabou a conversa e foi-se embora. Viu, meu irmão? Não, isso realmente é da gente se admirar, né? Aqui em Colossenses 3:23 fala assim, né? E tudo quanto fizeres, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens. Olha. Quer dizer, se eu tenho algo para falar de alguém, como crente, eu tenho que falar como se eu falasse do Pai, como se eu falasse de Jesus. Se eu for falar do meu amigo Márcio aqui, eu tenho que falar do Márcio como se eu falasse de Jesus. Sim. Sim. Né? Porque, como eu disse, né? Pessoas dentro da igreja falando de outras pessoas e denegrindo a imagem, ele não está cumprindo essa palavra. É mesmo. Pois é. Aqui em Romanos 13, irmão, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. 13:1, Romanos 13:1. Porque não há autoridade que não proceda de Deus.
e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Amém. Verso 2 diz: de modo que aquele que se opõe à autoridade, ele resiste à ordenação de Deus. E os que resistem à ordenação de Deus trarão sobre si mesmos condenação. Isso é como dizia... Ai, meu Deus, eu pensei na palavra agora, mas não posso falar. Pastor Bandi dizia: rapaz, isso é muito sério, rapaz. Isso é muito sério. Então, queridos, ele pegava essas coisas para nós, irmão, e ele dizia, tipo assim, nenhum crente está autorizado a falar mal de autoridade nenhuma. Uhum. Não existe autorização na palavra de Deus para cristão falar mal de uma autoridade. Pois é. Entendeu, irmão? Não existe. Nós não fomos chamados para isso. Aliás, em 1 de Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Eu estou de celular na mão, querido. Como eu cheguei meio correndo para não perder a hora com vocês, eu estou meio improvisado, mas... Não, mas a ideia é essa mesmo. É a gente fazer um papo como se a gente tivesse se encontrado num café. Tá bom. Tá bem agradável, viu? Porque tá natural, né? Então, vamos lá. É isso mesmo. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, eu exorto que se use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Depois ele disse: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Na época do apóstolo Paulo, as autoridades máximas eram os reis, né? Os governantes, tá? Os governos pelos reis, governavam pelos reis. Imperador. Aí ele fala assim, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, e aí Deus vai dizer por que ele nos pede isso. Ele diz: para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e com todo respeito. Porque isso é bom e é aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, porque ele deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Então, o apóstolo diz para nós que há uma promessa da parte de Deus, irmão, de viver uma vida mansa, tranquila, com toda piedade. O que é piedade? A piedade, segundo a tradução, é uma vida de temor às coisas de Deus, Amém. é uma vida de dedicação às coisas de Deus, vida santa, né? Como um verdadeiro representante de Deus, como um sacerdote de Deus. Então, o que Paulo está dando para nós é uma chave, ele dizendo assim, que quando os cristãos oram pelas autoridades, pelos reis, pelos governantes, mesmo que nós não tenhamos empossado eles, mas a ordem de Deus é ora por eles. Isso. O resto é com Deus. Deus vai proporcionar que nós tenhamos a vida mansa, tranquila, com piedade e com respeito. Sim. Deus promete, irmãos, Sim. que a gente, por mais que essas autoridades, digamos, persigam a igreja, por mais que essas autoridades, irmão, desejam o fim das igrejas, como realmente a gente está vendo a mídia aí, né? Nosso irmão em Cristo, pastor, assumiu agora o Ministério da Educação, né? E o homem já vai para uma sabatina sabendo que o que se vai perguntar lá não é se ele é qualificado, se ele é um homem preparado, experimentado. Não, vão querer saber se ele vai querer implantar as ideias cristãs dele para esse país, né? Então ele já vai preparado para essa sabatina, sabendo que vão questionar a fé dele. Isso. Entendeu, querido? Então, assim, mas a Bíblia está dizendo para nós que se nós orarmos pelas autoridades, nós temos, irmãos, nós temos da parte de Deus a promessa de que nós viveremos com
paz. No meio do caos, no meio da confusão, no meio da perseguição, no meio do desespero, nós vamos experimentar uma paz que excede todo entendimento. Amém, amém. Eu posso aqui dar um testemunho para vocês a respeito Pode, disso? por favor. Pois bem, eu fui pastorear a igreja de Petrolina, em Pernambuco, em 2004. Cheguei em Petrolina, vindo de Alagoas, de Maceió, mais precisamente. Eu era diretor do Rema lá por 3 anos, e aí fui enviado como pastor para Petrolina. A igreja de Petrolina estava recém-nascida e fomos pastorear. Só que quando cheguei lá, alguns pastores até me aconselharam, dizendo: mas, pastor, aqui é um lugar muito difícil, pastor. Como é que o senhor vem para um lugar desse trazendo seus 4 filhos? Aqui é sertão. Aqui o povo é muito idólatra. Nossa. É difícil, pastor. Eles diziam assim: pastor, olhe, pastor fulano veio para cá e não aguentou não. Foi-se embora, a igreja dele fechou. Tá ali, ó. Ó, aquele outro está aqui conosco, mais de 8 anos, nunca cresceu. É pouca gente. Como é que o senhor está? E outra coisa, pastor. Olha, aqui é muito perigoso, porque Petrolina, ela está num cinturão do tráfico de maconha aqui do Nordeste. Eles chamam de o polígono da maconha. São 5 cidades produtoras nas margens do Rio São Francisco e nas ilhas do Rio São Francisco que produz maconha aqui. Mas é muita mesmo, não é pouca não. Então eles diziam assim: olha, aqui em Petrolina, por exemplo, as crianças elas são arregimentadas para o crime, para o tráfico. E aquelas que não ficam no tráfico, eles matam. Então, como é que o senhor traz seus filhos para cá? Então, essas foram as boas notícias que me deram. Mas eu tinha uma direção de Deus, que assim que eu cheguei lá, que era fazer isso aqui. Nós tínhamos cultos de terça-feira de oração, né? E aí eu começava a oração dizendo: irmãos, a Bíblia diz que antes de tudo, ou seja, antes que a gente peça para a nossa família, antes que peça por alguém doente, antes que peça por alguma coisa, a Bíblia diz que nós devemos pedir a Deus pelas pessoas que estão investidas de autoridade. Não conheço todos os pastores na cidade, não conheço os políticos da cidade, não sei quem é o governo da cidade, né, ou do município, digamos, do estado, melhor dizendo, né? Mas a gente vai orar por eles. E o povo se admirava, né? O pessoal acostumado a falar mal, né, que político não presta, tudo é ladrão. E comecei a implantar, irmãos, o que a palavra diz. Mas, irmãos, a Bíblia diz que nós só temos o direito de orar por eles. Deus nos promete viver uma vida mansa, tranquila, com piedade e respeito. E parece que eles nunca tinham ouvido essa segunda parte nesse texto. Só a primeira. Fizemos isso ininterruptamente por 6 meses. Nossa. 6 meses se completaram. Meu filho caçula tinha 13 anos. Eu levava ele para a escola de informática que ele fazia, e chegou um dia e falei: filho, rapaz, tu já é um homão da minha altura e eu venho trazer você como o pai traz uma criança, né, para a escola de primeiro grau, tal. Eu acho que você já poderia ir e vir para a sua aula normal. Não, é verdade, pai. A casa era perto e tudo mais, irmão. Talvez no máximo 1 quilômetro da minha casa. Pois, querido, no dia em que ele foi sozinho para a aula, ele não voltou para casa. Ele foi raptado, e eu só fui saber disso 6 horas depois. Ele foi raptado às 11, ele foi para a aula 10 horas, 11 horas acabava a aula, e 11h30 ele não chegou em casa, meio-dia não chegava. 1 hora eu rapidamente já tinha consultado todos os membros da igreja, que eram poucos. 1 hora, 2 horas da tarde, irmão, bateu o medo, o desespero. Chegavam os mensageiros da má notícia dizendo: pastor, o senhor já foi na delegacia, o senhor precisa ir nos hospitais. E os mais espirituais diziam: não deixe de ir no necrotério, não. Né? Nossa, que absurdo. Então, irmão, diante da situação de um rapto ou de um sequestro, a gente não sabia o que era, né? Um assassinato, porque me vinha à memória, bem que os pastores me avisaram, né? Que os caras raptavam crianças aqui para levar para essas ilhas aí do São Francisco, para eles traficar e tal. Em meio a esse desespero, eu lembrei dessa promessa.
Eu fui para casa, me tranquei num quarto com a Vani, ajoelhamos, eu chorei, eu disse, Pai, me perdoa que eu estou colocando o Senhor em segundo lugar. Quando a sua palavra diz que se buscarmos em primeiro lugar a tua justiça e o reino de Deus e a tua justiça, diz assim, as demais coisas me serão acrescentadas e não tiradas. Eu lembro que eu disse para ele, Senhor, a sua promessa é que me serão acrescentadas e não tiradas. Satanás tirou meu filho temporariamente de mim. E olha, Senhor, tu não me desse filho para desgraça nem para perdição. Eu comecei a citar a palavra e a sua palavra me diz, Senhor, que eu viverei nesse lugar. Vida mansa, tranquila, com piedade e com respeito. As pessoas me respeitarão por causa da tua palavra. Pelo que eu vou dizer para eles que eu fiquei com a sua palavra, andei por sua palavra e o Senhor me honrou. Eu orei assim e me levantei e eu disse, Satanás, agora eu falo com você. Com meu Deus eu falo de joelho, com você eu falo de pé. E eu disse, em nome de Jesus, quem tiver com meu filho agora, eu oro determinando que haja confusão no reino do Espírito. E onde quer que ele esteja, com quem esteja, ele seja solto agora. Em 1 hora o telefone tocou, meu filho tinha chegado em casa. Pé descalço, inchado, andou 15 quilômetros. Ele realmente estava em poder de uns raptores, não eram os sequestradores, porque eles pegaram o menino assim aleatoriamente, não sabiam, né, quem eram os pais, não pediram resgate, mas era um rapto, só para fazer o mal mesmo. Roubaram a mochilinha e o calçado dele, só. E ele chegou em casa, e ele contou para minha filha, falando comigo ao telefone, eu na igreja, ele em casa. E ele contou dizendo que chegou 1 hora, antes de soltá-lo, que os caras começaram a brigar entre si. Brigar entre si, um olhava para o outro e dizia, por que é que você trouxe esse menino? O outro dizia, eu não, a ideia foi sua. E eles quase saíram na tapa, os dois sequestradores, raptores, né? Do jeito que eu orei, seja gerado confusão no reino do Espírito. Olha. Quem tiver com eles agora, eles vão... Então, irmãos, meu filho foi solto, meu filho contou esse testemunho, eu ando contando esse testemunho porque a palavra de Deus diz isso. Como minha filha um dia disse para mim, pai, você tem crédito com Deus. Qual era o meu crédito com Deus, irmão? Era eu ter andado pelo que ele disse na palavra para fazer. Se eu orasse pelas autoridades, se eu estivesse intercedendo por aquelas autoridades, mesmo que as pessoas estivessem dizendo, mas irmão, elas não merecem. Elas estão roubando. Elas são mentirosas. Elas são falsas. Não importa, irmão. A minha Bíblia só diz que o meu direito é de orar por elas, irmão. Não diz que é para eu criticar. Lá em Romanos 13 diz bem claramente, Romanos 13:1 diz que não tem autoridade que não tenha sido constituída por Deus. A autoridade não é a pessoa. Deus não coloca a pessoa o mau caráter. As pessoas podem usar de subterfúgios, mentirosos, enganadores, para chegar na posição de autoridade, sem elas nem saberem que aquela autoridade foi constituída por Deus. Aquela posição de autoridade constituída por Deus. E aí, mas a Bíblia diz para nós que o perigo é o povo de Deus não reconhecer a posição de autoridade e tocar na posição de autoridade. Nós sabemos muito bem da história de Davi, que tinha sido ungido para ser rei, ainda quando jovem, mas enquanto Saul estava na posição de rei, Davi dizia assim, Deus me defenda, se eu tocar nem nas vestes do ungido do Senhor. E essa oportunidade que ele teve de tocar, ele não tocou. Ele teve a oportunidade. Não tocou. Não e olha que as pessoas chegaram para... Olha, os que acompanhavam Davi disseram, Davi, essa é a oportunidade, foi Deus que entregou ele na tua mão. Olha, Davi, foi Deus que preparou esse momento aqui, você está sozinho com ele numa caverna, o cara está desarmado, não tem guarda-costas. Deus colocou ele na tua mão, acaba com ele. Davi disse, Deus me defenda. Tocar no ungido do Senhor, não faça isso não. E quando Saul saiu da caverna, que Davi com um pedaço de manto cortado, e mesmo assim ainda chorava, angustiado por ter rasgado um pedaço do manto. Ainda chorou dizendo assim, aí isso aí que eu ia completar, ainda chorou dizendo, meu pai, por que você me persegue sem motivo, meu pai? Aquilo constrangeu Saul. Então, queridos, nós, povo de Deus,
se entendêssemos que a autoridade constituída por Deus é um perigo grande tocar nesse negócio. É. Pastor Bud era um homem assim, de uma autoridade tão grande, rapaz, porque olha, Deus respeita esse negócio de autoridade com unhas e dentes, irmão. Não temos como negociar com Deus princípios de autoridade, não. Em Tito 3:1 fala isso daí também. Fala, lembre-se a todos que sujeitar os governantes e as autoridades sejam obedientes. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Em Tito fala. Olha, também. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15 tem uma passagem que é meio enigmática, mas eu posso rapidamente traduzir assim. Lá, Jesus está sendo cobrado. Podemos abrir a Bíblia, né, meu filho? Né? Pra gente Por favor, né? Não apenas dizer que é da nossa cabeça, né? Estamos inventando as coisas. Pode ser que algum outro cristão, quando assistir esse vídeo aqui, ele mesmo vai pesquisar na Bíblia dele. Mateus 15 fala sobre Jesus e a tradição dos anciãos. O que é que contamina o homem? É o título que está na minha Bíblia, a versão revista atualizada. Diz assim no versículo 1, Mateus 15:1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram para ele assim: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Então, os homens, vamos dizer assim, que eram para representar, né, a autoridade para o povo, né? E eles eram, vamos dizer, andavam com a lei, né, debaixo do braço, né? Pregavam a lei, mas não viviam a lei, né? Então, Jesus faz uma pergunta também para eles, no verso 3, dizendo: e por que vocês transgridem também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou o seguinte: honre a teu pai e a tua mãe. E o completa dizendo: e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Aí, verso 5, agora Jesus vai pegar eles no contrapé dizendo: mas vocês não, vocês dizem assim: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que eu poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Vocês são hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aí ele olhou para a multidão e disse: ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, é que contamina o homem. Aí, encerrando o texto, vai dizer: então se aproximaram dele os discípulos e disseram: o senhor sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? E Jesus disse: ei, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, ela é arrancada. Ai! Mas vamos lá. Veja só. Jesus, o cara vieram para pegar Jesus no contrapé, né, dizendo: olha, por que os teus discípulos não lavam as mãos quando comem, né? Aí Jesus disse: por que é que vocês quebram o mandamento de Deus, não honrando seu pai e sua mãe? Aí Jesus vai mostrar para eles como é que eles desonravam. Eles desonravam assim. Os caras tinham condições financeiras, tinham reservas financeiras, mas eles iam até o templo e eles faziam uma grande oferta para o templo e eles registravam aquela oferta como se fosse um depósito, uma garantia. Eles passavam tudo que eles tinham para o templo, certo? Assinavam um documento.
Mas, quando os pais morressem, ou os caras quisessem pegar aquilo de volta, aí eles pegavam aquela dada oferta, ficava uma comissão para o templo, certo? Aí eles chamavam essa oferta de Corban. Era até um nome bonito, né? O cara se apresentava no templo, trazendo uma oferta, como a de Ananias e Safira, né? Só que era uma mentira. Eles esqueciam os pais, idosos, necessitados, mas eles tocavam trombetas dizendo que não podiam ajudar os pais porque eles tinham feito uma grande oferta ao templo. Jesus disse: vocês são um bando de hipócritas. Porque o primeiro mandamento de Deus é honrar pai e mãe. Uhum. E o que Jesus está dizendo para aquele povo que não era nem crente, ou digamos assim, né, não vivia o cristianismo, certo? Era como se Jesus dissesse assim: mesmo que seu pai e sua mãe não seja crente, da mesma religião que vocês, mas é um primeiro mandamento você honrar a autoridade paterna. Autoridade, Olha o que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus está dizendo. A sua oferta, por maior que seja, a sua oferta, por mais numerosa que seja, Deus não aceita ela, porque você não honrou pai e mãe primeiro. Olha. Entendeu, querido? Deus não negocia princípio de autoridade, ele não negocia princípio de autoridade de jeito maneira. A Bíblia está repleto de exemplos, nós poderíamos passar aqui, irmão, vários dias e várias noites e buscar exemplos que Deus não, olha, no princípio ele não tolera. Olha, eu tinha um enigma na minha cabeça. A Bíblia diz que Deus fala com Moisés para ele guiar o povo de Deus e tal, e ele tira o povo do Egito, e mais lá na frente, quando ele volta para buscar a mulher dele, lá na casa do sogro, né? E os filhos já que tinha e tal, aí diz a Bíblia que num determinado momento Deus encontra ele numa estalagem e Deus vai querer matá-lo. Ué? Deus vai querer matá-lo? Por que Deus vai querer matar Moisés, o libertador, o legislador de Israel? Mas é bem claro a Bíblia dizendo Deus o quis matá-lo naquela estalagem. Aí a mulher de Moisés pega o menino caçula, pega uma pedra afiada, corta o prepúcio do menino, ou faz uma operação de fimose urgente e joga a pele do pênis da criança, né? Nos pés de Moisés e diz: você é um homem sanguinário. E quando ela faz aquilo, ela diz que a ira do Senhor se afasta de sobre Moisés. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que Deus tinha dado o princípio para Moisés, para ele circuncidar todos os seus filhos. Mas parecia que aquele caçula, Moisés, não estava querendo muito fazer com o menino. Cortar, porque a cirurgia, vamos chamar assim, aquele corte da circuncisão, não é como nos dias atuais, como se faz a operação de fimose de uma criança, onde tem anestesia, né? Tem curativos, essas coisas, e a criança não sofre tanto. Então, naquele tempo, cara, tinha que passar dias doloridos, sabe? Febril. Então, muito provavelmente, Moisés não queria que o filho menor não passasse por esse processo. Pastor. Por quê? Porque a mulher... Oi. Vou pedir um favor para você. Já está terminando um minuto. Você pode voltando daqui a pouco, para terminar? Sim. Então, claro. Papo Sério número 2. Amém, Carlinhos? Eita, amém, pastor? Vamos lá. Você volta daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Tá bom. Amém? Só clicar de novo no mesmo link. Só clicar no mesmo lugar, hein? Vamos embora. Valeu.